Uniclac. Olá pessoal, vamos fazer agora as questões que envolvem medidas de temperatura, calor, calor sensível, calor latente, capacidade térmica e calor específico. Esse é o assunto cobrado nessas questões. Vamos lá na questão número 1. Um calorímetro tem capacidade térmica de 12 calorias por grau Celsius e sua temperatura é de 25 graus Celsius. Um certo líquido de calor específico, meia caloria por grama grau Celsius, cuja temperatura é 38 graus Celsius, será armazenado nesse calorímetro, no calorímetro. Que massa desse líquido, em gramas, é necessário para que o líquido, tudo na realidade, atinja um equilíbrio térmico em 35 graus Celsius. Antes de tudo, antes de começar a fazer a questão, vamos discutir aqui o que é um calorímetro, tá certo? Um calorímetro nada mais é do que um recipiente que isola os corpos que estão no seu interior de trocas de calor com o meio externo. Então o calorímetro é um isolante. Ele armazena os corpos ali dentro, mede suas temperaturas, mas ele tem como objetivo final, a função do calorímetro, na real, é medir o calor específico dos corpos que estão no seu interior. Mas para medir o calor específico dos corpos que estão no seu interior, nós temos que isolar eles do meio externo. Nós temos que evitar trocas, o quanto possível for, trocas de calor com o meio externo. Então o calorímetro ele funciona como se fosse um isolante em relação ao meio externo, onde os corpos que estão no seu interior trocam calor somente entre si, mas também trocam calor com o próprio calorímetro. O calorímetro aí mais utilizado de forma didática é o calorímetro de Berthollet, tá certo? Esse calorímetro ele funciona como se fosse, repetindo, um isolante térmico. Então vamos lá, vamos para a questão. O que é relevante aqui nessa questão? O importante é que ele quer que você vai medir a massa do líquido que está no interior do calorímetro, sabendo que ele vai trocar calor com o calorímetro apenas, mas não vai trocar com o meio externo. E um ponto muito relevante é que ele me deu a capacidade térmica do calorímetro, tá certo? Então vamos lá. Na situação de equilíbrio térmico, onde existe uma forma de isolar, eu não estou trocando calor com o meio externo, no equilíbrio térmico, a quantidade de calor cedida por um corpo é igual à quantidade de calor recebida pelo outro corpo. No caso, vamos lá, quem está a uma maior temperatura aqui, quem está a uma temperatura de 38 graus Celsius, é o líquido que está no interior do calorímetro. Inclusive, né, ele fala aqui que a temperatura inicial do calorímetro também, ele me diz, né, temperatura inicial do calorímetro é 25 graus. Pode olhar lá no enunciado, 25 graus, se for necessário volta um pouquinho. Então o líquido que está no interior está a uma temperatura maior, pois ele está a 38. Então o calorímetro é um recipiente fechado, né? Pode desenhar o calorímetro como se fosse uma caixinha. E aqui dentro tem um líquido, vão trocar calor. O recipiente, que é o calorímetro, e o líquido que está no interior. Como eles estão a temperaturas diferentes, a troca de calor é justamente isso. Um corpo mais quente, entre aspas, cede calor para o corpo mais frio. É assim que ocorre a troca de calor. Então, nesse caso, a troca de calor está do líquido para o calorímetro. Porque o líquido está a 38 e o calorímetro está a 25. Beleza? Então, nesse caso aqui, essa quantidade de calor cedida está sendo cedida pelo líquido. E a recebida está sendo recebida pelo calorímetro. Beleza? E aí, quem é a quantidade de calor na fórmula geral lá em relação ao calor sensível? Porque o calor sensível ele mede justamente as trocas de calor em variações de temperatura. Estou medindo variações de temperatura. Então a quantidade de calor é o Q macete, ó. Q macete. Agora permitam-me o seguinte. Normalmente nós colocaríamos aqui um ΔT ou Δθ, né? Tanto faz. ΔT ou Δθ, não importa. Mas esse ΔT ou Δθ é a temperatura final menos a temperatura inicial da substância. É lógico que tudo isso aqui eu estou fazendo, vou escrever aqui, para o líquido. E a mesma coisa seria do outro lado.
quantidade de calor aqui do calorímetro seria massa, calor específico, temperatura final, menos a temperatura inicial do calorímetro. Beleza? Essas trocas de calor ocorrem apenas entre os dois. Aí eu vou pegar os dados do enunciado. O enunciado, será que ele me falou aqui, ó, a massa do líquido? Não, é justamente o que ele quer que eu calcule. Mas ele falou o calor específico do líquido? Falou, está no enunciado. Ele falou que é 0,5 calorias por grau Celsius. Detalhe importante, quem é a temperatura final? Quando existe troca de calor e atinge o equilíbrio térmico. A temperatura final é a mesma para as duas substâncias. Por quê? Porque o enunciado falou no final o seguinte, ó, ele quer saber a massa do líquido para que atinja o equilíbrio térmico em 35 graus Celsius. O que é esse equilíbrio térmico de 35 graus Celsius? É a temperatura final. Então, tanto o calorímetro quanto o líquido no final ficam com a mesma temperatura de equilíbrio térmico, 35 graus. Menos a temperatura inicial, nesse caso a temperatura inicial do líquido, ele disse no enunciado que era 38, pode dar uma olhadinha aí. Detalhe, ele não deu a massa e nem o calor específico do calorímetro, mas ele deu a chamada capacidade térmica. Capacidade térmica. Professor, o que tem a ver? Tudo a ver, porque a capacidade térmica é definida assim, ó, é o C maiúsculo. Capacidade térmica é justamente a massa vezes o calor específico. M vezes o Czinho. Capacidade térmica é massa vezes calor específico. Então, em outras palavras, ele me deu esse conjunto já multiplicado. Porque ele me falou que a capacidade térmica, que é justamente isso aqui, capacidade térmica é C maiúsculo, capacidade térmica é massa vezes calor específico. Ele me deu esse valor. Ele falou que a capacidade térmica era 12 calorias por grau Celsius. Então, ele me deu o resultado dessa multiplicação já. É 12. Temperatura final. Temperatura final é a mesma para os dois. 35 graus, temperatura de equilíbrio térmico. E ele disse que a temperatura inicial do calorímetro era 25. Então tá aqui, 25 graus. Agora é questão de fazer conta, ó. Vai ficar massa vezes meio, vezes 35 menos 38, que vai dar menos 3. Isso vai ser igual a 12, que multiplica, que vai dar 10. Isso vai dar 10. E aí eu faço massa vezes meio vezes 3, né? Metade de 3, 1,5, só que negativo. 1,5. Isso vai ser igual a 12 vezes 10, que é 120. Então a massa vai ser, como aqui é negativo, 120 dividido por 1,5. Só que é negativo, né? Correto? 120 dividido por 1,5 vai dar 80. Isso aqui já está na unidade que não é a unidade de sistema internacional, a unidade usual. 80 gramas. Isso nas alternativas seria a alternativa B. Pode retornar lá se você precisar, retorne no enunciado que nós colocamos. 80 gramas. Alternativa B de bola quer dizer que o líquido que está aqui no calorímetro, dentro do calorímetro, tem que ter 80 gramas de massa para que no final eles atinjam uma temperatura de equilíbrio, 35 graus para as duas substâncias. Beleza? Tranquilos? Vamos para a próxima questão. Pessoal, vamos aqui para a próxima questão que trata da conversão de escalas de temperatura. A questão me diz, a temperatura de uma substância medida na escala Fahrenheit vale 32 graus Fahrenheit. A temperatura dessa substância na escala absoluta, Kelvin, a escala Kelvin também é chamada de escala absoluta, vale quanto? Então, em outras palavras, ele quer que você converta 32 graus Fahrenheit em Kelvin, tá certo? Existe a relação, né, entre as três escalas, que seria a temperatura Celsius sobre 5 é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 dividida por 9, que é igual a temperatura Kelvin menos 273, ficou pequeno aqui, 273, dividido também por 5, tá certo? Essa é a relação de conversão entre elas. Nesse caso, ocorre uma curiosidade, uma particularidade que torna a questão mais fácil. Olha só, a escala Fahrenheit, ela é 32 mesmo. Então olha o que acontece, ó, vamos ver. Se eu me relacionar as duas que ele quer relacionar Fahrenheit com Kelvin, eu poderia fazer apenas as duas, não as três. Só as duas que ele está relacionando. Que é TF menos 32, que é a que ele me forneceu, dividido por 9,
igual a Kelvin menos 273 sobre 5, que é que ele quer o resultado. Ele quer o resultado em Kelvin. E aí, quando eu substituo aqui a temperatura Fahrenheit, olha o que acontece. Ela é justamente 32. Então ficaria 32 menos 32 dividido por 9, que é igual a Kelvin menos 273 sobre 5. Bom, só que 32 menos 32 é zero. E aqui ficaria 0 dividido por 9. Então tudo isso aqui daria 0. 0 dividido por 9 daria 0. Então eu teria 0 neste membro aqui da igualdade. Ó. 0 que é igual a quem? Isso aqui. TK menos 273 sobre 5. Só que novamente, se eu pegar esse 5 e mandar para lá multiplicando, fica 5 vezes 0. Então fica 0 de novo. Multiplicando 5 por 0 dá 0. Então sobra apenas TK menos 273. Se eu mandar o 273, agora ele está subtraindo, passa somando, agora sim. Ficaria 0 mais 273. 0 mais 273, nós encontramos o resultado da escala Kelvin. A escala Kelvin é 0 mais 273, que vai dar o próprio 273. Então temperatura Kelvin, 273 kelvins, né? Então 273, alternativa certa, letra D de dado. Então o problema dessa questão era apenas relacionar as escalas que ele está discutindo no problema. No caso, ele quer que você converta Fahrenheit em Kelvin. Então basta relacionar a escala Fahrenheit com a escala Kelvin e aqui resolver a matemática básica. Beleza? Vamos para a próxima questão. Pessoal, vamos lá na questão que trata sobre calor sensível. Vamos fazer ela aqui. A quantidade de calor de 200 joules foi transferida para um corpo homogêneo de 500 gramas, o que acarretou a uma elevação de temperatura desse corpo de 20 para 60 graus Celsius. O calor específico do material que constitui o corpo em joules, quilograma, Kelvin, corresponde a quanto? Né? Você vai ver que o quilograma está a menos 1 e o Kelvin está a menos 1 por mera formalidade, porque isso aí seria um denominador. Mas nem esquenta muito com isso não, isso não vai fazer diferença na hora de fazer a conta. O importante dessa questão é você perceber que as unidades do calor específico que ele está pedindo no final, ou seja, o comando da questão, quando ele diz assim, ó, o calor específico do material que constitui o corpo em joules, quilograma, Kelvin. Quer dizer, as unidades de massa devem estar em quilogramas. A resposta que ele me pede é assim. E as unidades de temperatura devem estar em Kelvin. Então, se for necessário, tem que fazer adaptações de unidades nessa questão. Vamos lá, vamos fazer. Antes de tudo, ele fala que a quantidade de calor foi de 200 joules. A quantidade de calor é a energia responsável, neste caso, por mudar a temperatura do corpo de 20 para 60 graus, conforme ele falou. Então é lógico, para eu elevar a temperatura de alguma coisa, para mudar de temperatura alguma coisa, eu preciso fornecer uma energia para essa coisa, em forma de calor. No caso, esse calor ele é medido assim, ó, calor sensível, Q é igual a mc delta T. Então, Q é igual a mc delta T. Normalmente nós usamos delta T grego, assim, delta teta, ou delta T assim, tá? Então em bancas de concurso eles usam um ou outro, depende. Vou usar assim agora, não tem problema, T maiúsculo. Então poderia ser das duas formas. A quantidade de calor é justamente isso aqui, ó, ele me deu. Já está na unidade correta, já está em joules. Isso é igual a massa, só que a massa está em gramas. E ele pede a unidade em quilogramas. Então eu devo converter gramas para quilogramas. Como que faz? Dividindo por 1000. 500 dividido por 1000. Por quê? Porque 1 quilograma, 1000 gramas. Então 500 dividido por 1000 vai dar meio. Eu quero justamente esse C minúsculo aqui, o calor específico. E o ΔT é a variação de temperatura. Galera, de 20 para 60. 20 para 60 seria a temperatura final menos a temperatura inicial. De 20 para 60, a temperatura variou 40. Agora, essa variação é em graus Celsius. E ele quer em Kelvin. Deixa eu dar uma informação importante para você. A variação, e não a temperatura específica. A temperatura específica, a temperatura, né, pontual. Por exemplo, 0 graus Celsius. 0 graus Celsius corresponde a quantos Kelvin? Não é a mesma coisa. 0 graus Celsius corresponde a 273 kelvins. Não é o mesmo número. Mas a variação que existe é sempre a mesma. Por exemplo,
Se existe uma variação de 0 graus Celsius para 10 graus Celsius, a variação foi de 10. Quanto vai ser a variação em Kelvin? Vai ser de 10 também. Só que ela sairia de 273, que é 0, comparado, para 283, mas a variação foi de 10. Então as variações são as mesmas. As temperaturas pontuais não são as mesmas, mas as variações são, tá bom? Na escala Kelvin e Celsius. Na Fahrenheit não, tá? Na Fahrenheit não. Mas na escala Celsius. Na escala Kelvin as variações são as mesmas, tá bom? Então, variar 40 graus Celsius é a mesma coisa que variar 40 kelvins, tá bom? Então aqui a variação também é 40. Então vai ficar 200 igual a meio vezes 40, ou seja, metade de 40 é 20. Aí eu mando dividindo. 200 dividido por 20. Esse é o C minúsculo, é o que eu quero. 200 dividido por 20, só simplificar o zero, vai dar 10. Então, 10 na unidade que ele me pediu, já fiz certo. 10 é a mesma coisa que 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é ele mesmo, ele só quis brincar aqui com potência. Então é 10. Alternativa certa, letra D de dado. Beleza? Tudo bem? Anotem aí e vamos para a próxima questão. Pessoal, vamos fazer aqui nossa última questão envolvendo trocas de calor. Questão um pouco mais carregada, um pouco mais detalhada, mas que vai resumir muita coisa do que nós precisamos entender sobre isso. Vamos lá. Em um processamento de 200 kg de água a 30 graus Celsius, são aquecidas até a obtenção de 200 kg, ou seja, a mesma massa de água foi mantida, 200 e 200, só que agora de vapor de água, a 110 graus. Então vamos aqui. O que já aconteceu? O que aconteceu foi um aquecimento e uma mudança de temperatura também, mudança de fase, tá certo? Então a água, quando ele fala água, é estado líquido, tá? Foi aquecido até virar vapor e o vapor está a 110 graus. A quantidade de calor necessária em joules, a unidade, é importante perceber, quantidade de calor é o que ele pede, para que esse processamento corresponda aproximadamente a quanto, né? Ele quer a quantidade de calor, essa é a pergunta. Então eu devo calcular isto. Aí ele me deu calor latente da água, de vaporização, unidades, joule, quilograma. Depois ele me deu calor específico da água. Ele me deu calor específico do vapor de água. Vamos entender para que eu vou usar cada coisa dessa, tá? Então, eu vou colocar aqui, porque temos pouco espaço, vamos colocar em branco, mas depois você pode ver que eu estou substituindo as unidades que ele me deu aqui. Massa de 200 kg, tá? Temperatura inicial da água 30 graus. A temperatura final, que o vapor de água tem que chegar, é 110. As unidades aqui de calor latente específico da água e do vapor de água. Então vamos lá. Para a gente entender melhor essa questão. O que está acontecendo é isso aqui, ó. Se eu fizesse um gráfico da temperatura, nem precisa, mas só para a gente entender bem. O gráfico da mudança de temperatura em graus Celsius pela quantidade de calor fornecida, em joules que ele falou, né? Quantidade de calor fornecida, ele está me dizendo que inicialmente a água estava a 30 graus Celsius. Estava a 30 graus. Só que eu quero que essa água vire vapor lá em cima. Vapor a 110. Ou seja, vai mudar de temperatura, mas também vai mudar de fase. Então, para mudança de temperatura, essa água tem que sair de 30 e ir até 100. Por que 100, professor? Porque é em 100 graus, aqui em 100 graus, que a água vai se tornar vapor. Só que, para que ela mude de temperatura até 100 graus, o calor fornecido seria o calor sensível. Mas, para a mudança de fase aqui, ó, chegou em 100 graus, vai virar vapor. Aí a temperatura permanece constante durante um tempo. Durante essa temperatura constante, o que está ocorrendo é uma mudança de fase. A substância está saindo do estado líquido para o estado vapor. Então a temperatura não muda, ela fica constante nesse intervalo. E qual é o calor que atua neste intervalo? É o calor latente. É o calor latente. Beleza. Ocorrida a transformação do estado líquido para o estado vapor, ele quer que no final do experimento que eu esteja fazendo, a temperatura do vapor agora, do vapor, não mais da água, chegue a 110 no final. Então aqui ocorre uma outra mudança de temperatura. Mudança de temperatura sem mudança de fase aqui neste intervalo final, ó. Então novamente quem atua aqui é o calor sensível.
Então está ocorrendo uma mudança de calor sensível, vamos chamar de 1, depois o calor latente, 2, e por fim outro calor sensível, de novo número 3. A água estava a 30, foi elevada até 100 porque ele quer vapor. A água só vira vapor a 100 graus. Virou vapor, ficou constante a temperatura durante um intervalo de tempo. Virou vapor, esse vapor deve ser elevado a 110 porque foi o que o exercício me pediu. Então eu tenho que fazer essas 3 transformações, galera. Esse é o trabalho da questão. Lógico que eu não precisaria fazer o gráfico da questão, estou fazendo apenas para explicar para vocês, mas o que está ocorrendo é isso. Ocorrendo mudança de temperatura e mudança de fase. Então vamos na etapa número 1 aqui. A etapa número 1, quem vai atuar é o calor sensível. Calor sensível para mudança de temperatura. Porque a água tem que sair de uma temperatura de 30 e ser elevada até 100 graus. Então, quantidade de calor vai ser igual. Vou chamar de quantidade de calor 1. Vai ser igual a massa. A massa, o exercício tinha me dado 200 quilos. E as unidades estão em quilos mesmo, tá? 200 quilos. O exercício me deu lá nos dados, me forneceu o calor específico da água em estado líquido. Ele falou que é 4,2 vezes 10 a terceira, vezes a variação de temperatura, é só medir. Se eu sair de 30 e elevar a temperatura até 100, a variação aumentou quanto? 70. Então, a variação de temperatura aqui é 70. Quantidade de calor 1 vai ser, eu vou multiplicar o 200 vezes o 4,2 vezes o 70. Se você multiplicar tudo isso, 200 vezes 4,2 vezes 70, você vai chegar no resultado de 58.800. 58.800, que multiplica o 10 a terceira, que eu não mexi, tá? Olhando nas alternativas, eu tenho várias alternativas que estão em 10 a sétima, 10 a oitava, tá certo? A maioria das alternativas, que normalmente vai ser a resposta mais repetitiva, eu vou colocar na unidade, então, 10 a sétima ou 10 a oitava. Eu vou escolher no 10 a sétima. Se for necessário no final, se não bater, eu faço um ajuste. Matemática básica. Então, como que eu faço para escrever essas unidades na base 10 a sétima? É só eu colocar a vírgula aqui, ó. Aqui já tem 3. 4, 5, 6, ficaria aqui. 7, né? Então, ó, contando de novo. 3, 4, 5, 6, 7. Então a vírgula ficaria aqui, ó. 5,88 vezes 10 elevado à sétima joules. Trabalhei ali a unidade, a potência, corrigindo, potência da base 10. Esse é o calor número 1. Vamos fazer aqui do lado o calor número 2. Aí a água chegou a 100 graus. O que vai ocorrer quando ela chegar a 100 graus agora é uma mudança de fase. Na mudança de fase quem atua é o calor latente. Então vai ficar quantidade de calor igual, massa, mesma massa, ele falou que não mudou, é 200 e 200 quilos. E aí vezes o calor latente agora, calor latente de vapor, calor latente de vaporização. Então ele me deu isso também, ele falou que este número vale 2,3 vezes 10 a sexta. Pode voltar lá no enunciado que ele deu. 2,3 vezes 10 a sexta. 2,3 vezes 10 a sexta. Vamos chamar de Q2, né? Quantidade de calor 2. Se você multiplicar 200 vezes 2,3, o 200 vezes 2,3 vai dar 460. 460 vezes 10 a sexta. Eu vou só adaptar uma casa para cá, porque eu estou trabalhando na base 10 a sétima. Então eu vou colocar 46,0. Colocar a vírgula bem aqui, ficaria a mesma coisa que 46. Eu estou trabalhando 10 a sétima, estou trabalhando todo mundo na mesma base, tá? Pronto, virou vapor. Virou vapor, ele não quer que vire apenas vapor, porque o vapor está a 100 graus. Quando a água muda de fase do estado líquido para o estado gasoso, ela está a 100 graus. E ele quer elevar esse vapor ainda, aquecer esse vapor até 110. Então vai ocorrer novamente um calor sensível. De novo, que macete aqui, ó. Vou chamar de Q3. Vapor, ele falou que a massa é constante, é 200, só que o calor específico do vapor é diferente. O calor específico do vapor ele me deu no enunciado, ele fala que é 2 ou 2,0, 2 é a mesma coisa, vezes 10 a terceira, tá? E o aquecimento é fácil, saiu de 100 e foi a 110. Se saiu de 100 e foi a 110, aumentou 10.
Se você multiplicar 200 vezes 2 vai dar 400. 400 vezes 10 vai dar 4.000. 4.000 vezes 10 a terceira. 4.000 vezes 10 a terceira, só que eu estou trabalhando em 10 a sétima, né? Então terceira, quarta, quinta, sexta, teria que colocar mais uma, sétima, né? 0,4 vezes 10 a sétima. Matemática básica aqui tem que estar afiada, hein, galera? Matemática básica, Jaulas. Só que no final, vamos lá. No final, se eu somar todo mundo, o que eu vou chegar? Vamos ver. Se eu somar, eu tenho que somar tudo no final para encontrar toda a quantidade de calor. O Q1 mais o Q2 mais o Q3. Então eu teria que somar 5,88 vezes 10 a sétima mais 46 vezes 10 a sétima mais 0,4 vezes 10 a sétima. Tá? E esses valores eles estão aproximados, tá bom? Se eu somar tudo isso, eu vou chegar num valor próximo de 52, tá certo? Próximo de 52. Só que 52 vezes 10 a sétima. Não tem essa resposta nas alternativas, não tem. Lembrando que eu estou fazendo tudo aproximado, tá? Aproximação. Não tem essa resposta, então o que eu teria que fazer? Vamos ver, mas tem um número que é 5,2. 5,2, já falando aqui a alternativa, para vocês não precisarem voltar, o 5,2 é a alternativa E. Então eu teria que adaptar uma vírgula para cá, ó, para a esquerda novamente, colocando 5,2. Só que quando eu coloco essa vírgula aqui na esquerda, eu aumento um elemento ali no expoente, um algarismo no expoente. Então ficaria 10 à oitava. 5,2 vezes 10 à oitava. Questão mais complexa, mais extensa, mas que aborda muita coisa do que nós precisamos entender. Calor sensível, calor latente, mudança de temperatura e mudança de fase. É uma questão que vale a pena ser revisada. Beleza? Pessoal, essa foi a nossa aula sobre termometria e calorimetria. Beleza? Vamos lá, até a próxima aula.